Fala tecladista, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Eu sou o Thiago Canabarro. Se você não sabe, eu ensino teclado completamente de graça aqui no YouTube. A gente já tem a playlist iniciante completa, eu vou deixar aqui no card para você acessar antes mesmo de assistir essa aula. Pessoal, essa é a primeira aula da playlist de nível básico, então é muito importante. Caso você não tenha assistido à última aula da playlist iniciante, onde a gente começa a falar sobre a escala maior natural, eu te convido, volta lá e assiste aquele vídeo para que você domine o conceito, a fórmula, entenda do que a gente falou lá, para que você consiga absorver o conteúdo dessa aula, que é a aula sobre intervalos. Esse assunto é muito importante e eu já quero abordar ele na primeira aula de nível básico, porque eu entendo que é algo muito necessário. Muitas pessoas não entendem o que são os intervalos e não é nada complexo. É uma ferramenta, é um conhecimento que facilita muito a nossa vida e vai facilitar muito a nossa vida à medida que a gente avançar para vídeos, para aulas mais complexas, um pouco mais avançadas aqui nesse canal. Beleza. Então, se a gente lembrar da aula passada, a gente viu que a gente tem uma fórmula para montar a escala maior natural, que é o salto de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, usando essa fórmula, eu entendo que na escala de Dó, por exemplo, as notas que compõem a minha escala maior são essas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Beleza, mas como que eu relaciono intervalos com o que a gente aprendeu na última aula, com essa fórmula? E se você não sabe, quando a gente fala de intervalo nada mais é que o salto, vamos usar essa palavra, o salto de uma nota para outra. Aqui eu estou dando um salto de Dó para Sol. Eu tenho um intervalo aqui e a gente vai descobrir como saber qual intervalo que é agora. Então eu preparei uma imagem onde você vê a fórmula que a gente aprendeu para fazer qualquer escala maior natural e a relação com os intervalos. E os intervalos ali, eles são representados por algarismos romanos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Mas beleza, como funciona essa relação? Isso é muito importante. A partir do momento que você já sabe quais as notas compõem a escala que você está trabalhando, pegar o exemplo da escala de Dó maior, eu já sei quais as notas compõem a escala de Dó maior. Se eu fosse para Ré, a mesma coisa, eu já saberia e segue o mesmo padrão, mas usando o exemplo de Dó, eu já sei que as notas que compõem a escala maior de Dó são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok, e como eu faço para numerar? Eu pego a tônica, que é a primeira nota da minha escala, e dou a ela o primeiro grau. Então, o primeiro grau é a minha nota Dó. O segundo grau é a minha nota Ré. O terceiro grau é a nota Mi. O quarto grau é a nota Fá. O quinto, a nota Sol. O sexto, a nota Lá. Sétimo, a nota Si. E oitavo grau, a nota Dó. Então, basicamente, eu numero da minha primeira nota à oitava nota com os respectivos graus. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Vamos usar outra escala, por exemplo, a escala de Dó sustenido. Usando a fórmula para identificar as notas, eu tenho o salto de um tom, meio tom, 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 meio tom. Então eu identifico
que essas são as notas da escala de Dó sustenido maior. Ok, e como que eu vou numerar? Primeira nota, primeiro grau. Segunda nota, segundo grau. Terceira nota, terceiro grau. Quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e oitavo grau. Gente, obviamente existem graus que podem ser maiores ou menores, mas hoje a gente está falando sobre a escala maior, natural, então a gente vai assumir que todos os graus são maiores, combinado? Então a gente já entendeu a fórmula para fazer todas as escalas maiores naturais e a partir do momento que a gente já identificou as notas, todas as notas que compõem aquela escala, a gente consegue numerar com os graus, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau e assim por diante. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre intervalos. Antes eu dei um exemplo de um salto de uma nota, da nota Dó à nota Sol, e eu disse que esse era um intervalo. Eu só não disse o nome desse intervalo. Agora que você já consegue numerar as notas por graus, você consegue me dizer, na escala de Dó, que intervalo é esse? Dessa nota Dó para a nota Sol? Considerando que Dó é o primeiro grau, Ré é o segundo grau e Mi o terceiro grau, que intervalo é esse? O intervalo de Sol na escala de Dó maior. Pensa aí. Beleza. A gente vai contar. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Então eu posso dizer que o salto de Dó para Sol é o intervalo de quinto grau. E se, por exemplo, eu fizer um intervalo, um salto de Dó para Fá, que intervalo seria esse? Intervalo de quarto grau. Mesma coisa se eu descer para Mi, intervalo de terceiro grau, porque essa é a terça, é o terceiro grau de Dó. Se for para Ré, é um salto de segundo grau. É o segundo grau da escala de Dó maior. Gente, assim a gente pode fazer para outros exemplos. Pegando o exemplo então de Ré, descobri as notas que compõem a escala de Ré maior usando a fórmula de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, eu vou começar a numerar agora por graus. Eu identifico que Ré é a tônica, então é meu primeiro grau, Mi é o segundo grau, Fá sustenido é o terceiro grau, Sol é o quarto, Lá é o quinto, Si é o sexto grau, Dó sustenido maior, Dó sustenido, desculpa, é o sétimo e Ré é o oitavo grau. Então, se eu der um salto de Ré a Si, que intervalo é esse? É o intervalo de sexta, é o sexto grau da escala de Ré maior. Se eu der um salto de Ré a Sol, que grau é esse? Ou que intervalo é esse? Sol é o quarto grau da escala de Ré, então é um intervalo de quarta. E a gente pode pegar outras escalas, mas isso eu vou deixar com você. É importante que você domine a fórmula para montar todas as escalas maiores naturais, que você consiga identificar as notas que compõem a escala maior e comece a numerar por graus e comece a fazer esse exercício de saltos de intervalos, de uma nota a outra, na escala que você está estudando. Combinado? Pessoal, fica a critério de vocês estudarem, é importante que vocês estudem. Se vocês tiverem dúvida, por favor, deixe o teu comentário que eu vou tentar te ajudar. E eu te convido humildemente a curtir esse vídeo, se foi útil para você. Se não foi útil, você não precisa curtir, não tem nenhuma obrigação com isso. Mas, e se você sabe também de alguém que queira aprender teclado, por favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal, porque esse é o intuito desse canal, ensinar teclado para quem não pôde aprender
por diversas razões. Então eu te convido, compartilha, porque é inteiramente de graça para compartilhar conhecimento. Eu te agradeço por assistir e eu te espero na próxima aula.